Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que nesta manhã eu estou como os que sonham. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Estar aqui nesse altar, para mim é um privilégio, é uma resposta de Deus e é o cumprimento das promessas do Senhor. Por isso eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ao mesmo tempo, eu quero externar minha gratidão ao nosso pastor, nosso líder, pastor Jonatas Lins, e de uma forma bem especial, eu disse lá em Salgueiro, vou dizer aqui também em Barreiros. Eu sou difícil de expressar o que sinto. Mas quando sinto, todo mundo sabe que expresso com verdade. E o meu coração é grato ao pastor Jonatas por ter abraçado a gente. Sou grato à igreja em Barreiros porque a gente sente o carinho e o amor de vocês. Missionária Carol, quando chega ali no sertão, as irmãs se sentem abraçadas. Eu ouvi um áudio da mãe do nosso irmão lá, que ela dizia assim, no áudio com a simplicidade dela, dizia assim: meu Deus do céu, como é que pode? Uma mulher daquela me cheirou. A gente, ela achando que, assim, as pessoas não... São tão rejeitadas às vezes, irmão, que quando recebem um carinho, se sentem tão bem. Então nós sertanejos, nos sentimos abraçados pelo pastor, pela igreja. Quando a gente chega aqui, todos os obreiros, ministério, a mesa, os irmãos, aqui nos abraçam, nos acolhem. Eu sou, irmão, matuto, tenham paciência comigo, né? Mas me sinto à vontade, mesmo tendo a minha retaguarda, todos esses homens de Deus. Eu poderia estar tremendo, mas não estou, porque eu estou me sentindo em casa. Me sinto abraçado pela igreja, pelo ministério. Queridos, o sertão está no coração da gente. A gente é de lá, dá para perceber, né? E algum tempo atrás eu sonhava com as nações. Se eu sonhava com as nações, não posso pensar grande, Deus é grande. Aí depois Jesus foi me apertando, e eu me apaixonei pelo sertão, e eu disse: Jesus, eu quero o sertão. Mas a gente, irmão, como chegar lá? Ficar só sonhando. E aí Jesus permite ter todo esse ribuliço, porque quando Deus quer agir, ele, né? O ribuliço ninguém entende na hora do ribuliço, mas o ribuliço começou a acontecer. Os ossos foi chegando para o lugar. Glória a Deus. E hoje a gente vê o sertão, irmão, sendo abençoado. E a gente com liberdade, que foi isso que o pastor disse lá no sertão para a gente. Disse assim: pode ir. Mas pastor, ir em outro estado? Vão. Mas pastor, em outras cidades? Não existe jurisdição do céu para evangelizar. E a gente está... irmão, se o dia tivesse 48 horas, a gente já tinha ido em alguns outros lugares. Então, Salgueiro, irmãos, antes de ler aqui o texto, é uma cidade privilegiada por sua posição geográfica. Nós estamos, eu chamo Salgueiro de um marco zero do sertão. É uma cidade que é considerada pela logística o melhor lugar para você instalar transportadoras, tanto que eu trabalho nesse segmento, e ali nós conseguimos distribuir de forma mais rápida as mercadorias, porque nós estamos num raio de 250 quilômetros de todos os sertões. Nós estamos num raio de 250 quilômetros do sertão da Bahia, sertão da Paraíba, sertão de Alagoas, sertão do Piauí, sertão do Ceará, sertão de Pernambuco. São 5 sertões. E num raio de 250 quilômetros,
nós temos mais de 3 milhões de pessoas, chegando quase a 4 milhões de habitantes. E paz, meus irmãos, enquanto Pernambuco tem quase 40% da população evangélica, no nosso sertão não chega a 5%. Por isso que quando o pastor Jonatas e a igreja, o ministério, abraçou o sertão como obra missionária e enviou missionários para lá, o presbítero Antônio chorava. Eu sou mais sisudo, mas por dentro estava todo quebrado, porque eu estava dizendo assim: Senhor, obrigado por olhar para o nosso sertão. Vocês entenderam o mistério disso tudo, irmão? Glória a Deus. Salmo 73, sem mais delongas. Salmo 73, verso 27 e 28. Tem um pouquinho de paciência, irmão, comigo. Não sei colocar bem as palavras e organizar bem o sermão, mas se vocês prestarem um pouquinho de atenção, vai dar para entender. Salmo 73, verso 27, 26 e 28. O texto sagrado diz assim: pois os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Para mim, repita isso comigo. Para mim, bom é. Mais forte. Para mim, bom é aproximar-se de Deus. Glória a Deus. Queremos, nesta manhã, falar sobre as revelações do santuário. Revelações do santuário. Geralmente, entendemos por santuário um lugar reservado para adoração. Um lugar santo. Na maioria das vezes, porém, o termo santuário se refere ao tabernáculo ou ao templo em Jerusalém. Também esse termo é aplicado ao lugar da habitação de Deus nos céus. Quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós descobrimos que Deus deu ordem para que fosse erguido um tabernáculo no deserto. E esse tabernáculo, ele tinha padrão. Ele tinha medidas específicas, material específico, elementos específicos. E quando o tabernáculo foi construído, ele foi construído com um detalhe que eu quero ser bem resumido nesse detalhe, é que ele estava dividido em duas partes principais, que a gente conhece muito bem: o Santo e o Santo dos Santos. No Santo dos Santos, o lugar chamado de o santuário, era onde estava a arca, é onde estava o propiciatório. Era ali, meus irmãos, naquele lugar, que o sacerdote entrava uma vez no ano com sacrifícios, apresentava o sangue diante do altar, entrava com incenso na presença da arca, e a gente descobre em Êxodo 25:8, numa orientação dada por Deus, dizendo assim: vocês me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Então, o santuário tipificava o lugar aonde Deus estava.
Aquele tabernáculo ficava posicionado no centro do arraial. E as tribos ficavam distribuídas, 3 à sua direita, 3 à sua esquerda, 3 à frente, 3 na retaguarda, num raio de 1 quilômetro. E foi dada uma ordem que não poderia de forma nenhuma apagar a luz. Por mais que as cabanas tivessem com as suas lamparinas apagadas, mas quando olhasse de longe, no meio do arraial tinha algo acontecendo. Era 24 horas aquela luz acesa, e ali representava o lugar da presença de Deus. Esse tabernáculo, mais na frente, veio a se tornar o templo erguido por Salomão, com a mesma dinâmica: santo, santo dos santos. E um detalhe importante: tinha um grande véu que separava o santo do santo dos santos. O escritor aos Hebreus, ele mostra claramente que esse santuário feito por mãos de homens era uma figura, representava algo. Aquilo não era algo que as pessoas pudessem dizer assim: Deus está somente aqui neste lugar. Era uma figura, era um exemplo. Quando veio Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, como cordeiro, foi sacrificado, e ele disse assim: está consumado, algo aconteceu no santuário. Diz a Bíblia que o véu se rasgou de cima a baixo. O escritor aos Hebreus ainda diz que Jesus Cristo não entrou no santuário feito pelos homens, na figura, mas ele entrou no verdadeiro. Ele entrou nos céus e apresentou o seu sacrifício. E quando ele apresentou esse sacrifício, a Bíblia Sagrada nos mostra que algo extraordinário aconteceu. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 9. Tenham paciência comigo. Capítulo de número 10 e versículo de número 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez, liberdade, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Já não era mais o templo, nem o tabernáculo, mas estava apontando para a presença de Deus. Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Só que o sacrifício de Jesus representa todos aqueles que entregam sua vida a Jesus, são perdoados dos seus pecados, das suas iniquidades, e o caminho do santuário fica aberto. A Bíblia Sagrada nos diz que ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Paulo escrevendo, ele disse mais, que nós recebemos o Espírito Santo, que habitando agora em nós, comunica-se com o nosso espírito e nos leva a ter um vínculo de intimidade com Deus, a ponto de clamar Abba Pai. Não conheço bem como vocês costumam chamar aqui, se é papai, mas lá no sertão é painho.
esse Espírito que está em nós nos leva a olhar para Deus e dizer assim: fica tranquilo, pode falar com Ele, chame Ele de painho, entre na presença dEle. Sabe o que eu quero dizer nesta manhã, de forma simplificada? Que o santuário é o lugar da presença de Deus. Diga comigo: o santuário é o lugar da presença de Deus. Aleluia. Coisa boa é estarmos na presença de Deus. Maravilhoso é estarmos na presença de Deus. Queridos irmãos, só que em meio a esta história existe o adversário, o inimigo. E o inimigo, ele não fica feliz quando ele vê alguém com seus joelhos dobrados, em casa, na igreja, aonde quer que seja, adorando a Deus e dizendo assim: ô Pai, estou aqui, eu vim te dar glória, eu vim te exaltar. O inimigo, irmãos, fica irado. Quer saber de uma coisa? Ele não gostou do fato de você ter acordado hoje e ter chegado até aqui. Mas como a gente não se importa com o que ele pensa, vamos continuar dando glória a Deus e aleluia aqui dentro, e ele que se estoure pelas costas, que nem cigarro velho. Aleluia. O inimigo investe pesado, ele usa todas as artimanhas, ele não economiza nas promessas, nem nos recursos, com o objetivo de nos tirar do santuário, da presença de Deus. Se não, observe o que aconteceu com Jesus. Jesus sendo tentado ou jejuando no deserto, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. E quando o diabo chegou, ele não economizou. Ele ofereceu todos os reinos da terra, todas as glórias. Ele disse: tem uma coisa, eu quero que você se ajoelhe e me adore. O diabo investe pesado para tirar alguém da presença dele e colocar na presença dele. Ele usa pelo menos duas estratégias. Presta atenção nisso. Ele usa pelo menos duas estratégias para convencer os servos de Deus a saírem da presença. Primeira estratégia é uma estratégia de marketing e venda. Estratégia da oportunidade versus a necessidade. Está com sede? Ele dá água. Está com fome? Ele dá pão. É assim que ele trabalha, irmão. Está endividado? Ele apresenta: tem dinheiro. A estratégia de Satanás, uma das estratégias das principais, é ofertar aquilo que você precisa, na hora que você precisa. Ele é aquele malandro que fica ouvindo por trás da porta o que você está dizendo, para na hora que você sair, aqui. Vai segurando aí. Segunda estratégia é a estratégia da comparação. Na estratégia da comparação, ele vai potencializar a oferta e menosprezar o santuário. Mais uma vez, marketing de venda. É quando você começa a potencializar e mostrar para você: está valendo a pena ficar no altar? Está valendo a pena ser crente? Olha para cá. O cara vive na bagaceira, está ali, ó, carro novo, casa nova, dinheiro no banco, empresário, tudo direto lá, dando glória a Deus, lá no altar, dizendo que Jesus é bom, que teu Deus é grande, que teu Deus é maravilhoso, mas tu não pode comprar um sapato ainda este ano, vale a pena. É assim que ele faz.
Ele começa a colocar diante de você, potencializando. E você começa a ter pelo menos 2 sentimentos que são terríveis. O primeiro sentimento é o sentimento de inferioridade. É quando você se sente um patinho feio. A minha roupa é a mais fraquinha, meu sapato é o mais fraquinho, meu carro é bichinho. Nem carro eu tenho, estou de bicicleta. Chega, fica pelos cantos. Porque ele começa a mostrar para você que tem alguém maior, melhor, te inferioriza. O segundo sentimento que ele quer provocar na gente é a frustração. É a gente olhar assim e dizer, não está valendo a pena. Toda essa dedicação está valendo a pena. Como? Se tem gente chegando primeiro, se tem gente que não faz 5% do que eu faço, e está chegando primeiro. Irmãos, eu gosto sempre de dizer que nós devemos fazer comparações, sim, mas comparações com as metas que nós estabelecemos. Se você traçou uma meta, você vai subir 20 degraus, você tem que comparar onde você chegou e onde você quer chegar. Estou com 5 dias subindo, estou no 10º degrau. Eita! Falta só mais 10. Quem fica olhando para a direita e para a esquerda, fica observando, ele já chegou. Ele está quase chegando. Eu sempre digo, não fique olhando para ninguém que está chegando primeiro. Olha para o alvo, olha para a meta. E se você vê que está devagar, aumenta a velocidade. Mas não deixa ninguém. Tá aqui o patinho feio. Aqui o patinho feio sou eu. Está aqui alguém que tinha síndrome de inferioridade, que não conseguia sentar à mesa para comer, porque eu achava que não sabia comer, porque eu achava que eu não era digno de estar com aquelas pessoas, até que Deus falou comigo, e Deus me mostrou que eu não devo olhar para ninguém. Meus irmãos, se eu fosse olhar para a minha direita, para a minha esquerda, se eu fosse olhar quem está chegando primeiro, quem chegou no sucesso e eu fiquei, eu já teria morrido. Mas eu estou olhando que eu estou avançando, eu estou avançando, eu estou avançando, eu estou avançando, eu estou avançando. E quem não estiver gostando, tome remédio. Se não, vejamos Salmo 73. E aqui vamos descobrir 3 revelações do altar ligeirinho. Aqui no Salmo 73 nós encontramos a história de Asaf. Asaf era um músico, um levita, um homem que dedicou sua vida ao altar, que dedicou sua vida ao templo, ao tabernáculo. Sua família foi instruída a servir ao Senhor. Seus filhos eram músicos, seus irmãos eram músicos. Ele teve experiências extraordinárias, segundo o que a gente infere do texto sagrado. Ele esteve naquele momento extraordinário da consagração do templo. Quando Salomão fez aquela consagração, ele era responsável pelos louvores naquele momento. Quando Deus desceu no santuário e a glória de Deus foi tão intensa que os sacerdotes não podiam ficar de pé, a glória de Deus desceu ali, enquanto eles louvavam, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí de outro lado, alguém respondia e dizia assim: ele abriu o mar vermelho, porque a sua misericórdia é boa e dura para sempre. Aí daqui a pouco Deus de lá do céu começou a olhar assim: eu vou descer para mostrar para ele como é, para eles como é a minha presença no santuário. Aí a glória desceu, ele tinha essa experiência marcante na vida dele. Os irmãos sabem que os levitas, eles viviam das ofertas, dos dízimos, ou do dízimo, que as demais tribos ofertavam. E eles não tinham muito luxo. Os demais cresciam
avançavam, mas eles ficavam ali, às vezes observando que faltava algumas coisas. Não a Bíblia, mas a história mostra que Asaf, ele tinha alguns problemas, inclusive de um filho doente em casa, que não podia andar. E em determinado dia, o diabo começa essa estratégia, usa a estratégia, e começou a usar a estratégia da comparação. Ele começou andando na rua e começou a ver alguém prosperando. Disse: aquele cachaceiro, sem futuro. Vou contextualizar. Andando de caminhonete nova. Olha a cara dele. Carro novo. Casa nova. Aí ele começou a olhar. Semana passada fulano foi enterrado. O melhor plano funerário da cidade. O enterro dele foi coisa... Eu não tenho nenhum plano funerário. Se meu menino morrer hoje... Aí ele começou olhando. Está valendo a pena. O ímpio prospera, o ímpio cresce. O ímpio está avançando. Aí ele começou a se sentir mal. Se sentir inferior. Mas olha o que acontece. Verso de número 17. Aí ele disse assim: espera aí, tem alguma coisa errada nessa história toda. Deixa eu voltar para o santo. Leia o texto. Leia o texto. Até que entrei, 73 e 17. Até que entrei no santuário de Deus. Tem alguma coisa que está errada, deixa eu voltar. Quando ele entrou na presença, ele disse: descobri. Ai, infeliz, queria me enganar, queria me tirar da presença. Sabe qual foi a primeira revelação que ele teve no santuário? Verso 26. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza, ou a fortaleza do meu coração. Primeira revelação do santuário: a presença de Deus é lugar de refúgio. Oh, aleluia! Deixa eu te explicar uma coisa interessante. No Salmo de número 46, quando o Salmo de número 46 diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, está dando a ideia de uma cidade com seus muros, com seus portões, com os seus soldados e com segurança. Quando a gente entra na presença de Deus, a terra pode tremer, os montes podem mudar de lugar e começar a voar de um lado para o outro. O diabo se levanta, ruge como leão, mas tem um rio na presença de Deus que alegra o teu coração. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã: você veio a esta casa para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Você está na presença dele, e eu quero te dizer que o diabo pode se estribuchar que nem cobra na penha, mas você está guardado na presença do grande. Ei, seja a boca de Deus, seja profeta aí. Perto de você tem alguém, diga para ele assim: se aquiete. Se aquiete, fica tranquilo. Camanda soba. Mas irmão, quando eu entrei aqui na presença, a guerra lá fora estava tremenda, irmão. Tinha espada, tinha arco,
e tinha lança. Assim te diz o Senhor: você está no refúgio. Eu quebro o arco, eu corto a lança e eu queimo os carros no fogo. Saiba que eu sou Deus. Saiba que eu sou Deus. Quando o diabo ficar te apresentando alguma coisa para fazer você sair do altar, quando começar a passar aquele sentimento que você é inferior, aquele sentimento de frustração, é no trabalho, pede licença, vai no banheiro, tranca a porta, coloca o joelho no chão e diz: Deus, vem cá. Dirigindo. Jesus, vem aqui. Eu estou precisando do Senhor aqui. Quando você entrar na presença, aí você vai entender. Treme, terra, para ver se eu me mexo. Segunda revelação, que o relógio não está crente. A presença de Deus é lugar de renovação. Verso 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustenta pela minha mão direita. Sabe o que Asaf descobriu? Quando chegou na presença, quando chegou no santuário, ele descobriu que Deus estava pegado na mão direita e dizendo assim: eu sou contigo. Foi eu que te escolhi. Você não está entendendo. Quando Deus pega na mão, não tem perigo de dar errado. O que ele entendeu é: eu estou na presença de Deus e eu vou continuar aqui, porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele pega na tua mão, você anda no meio do fogo, o fogo não. Você passa no meio das águas, elas não vão te submergir. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você lembra quando Pedro estava afundando no meio do mar? Ele tinha acabado de viver um milagre andando sobre as águas. Olhou para a esquerda, olhou para a direita, tirou o foco, começou a afundar. Quando ele estava afundando, ele disse: e agora o que vai acontecer? Você está na presença. Jesus voou na mão dele, levantou e colocou no barco. Deixa eu te falar uma coisa: você não vai morrer nesta prova e nem nessa situação. Este mar não vai te levar. Jesus vai te colocar do outro lado e vai cumprir todas as promessas que te fez. Terceira revelação, verso 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além. Terceira revelação: a presença de Deus é o melhor lugar do mundo. Não, mas tem umas praias tão bonitas, irmão. Não estou dizendo que pode ir na praia não, mas quem mais gosta sou eu. Estou dizendo o seguinte, não tira do contexto. Eu estou dizendo que existem lugares belíssimos. Existem lugares extraordinários, mas nenhum se compara com a presença de Deus. Nenhum se compara com a presença de Deus. Asaf entendeu e ele colocou na sua cabeça: se é para mim estar gozando dos privilégios que os ímpios gozam, mas eu não estar na presença, fique para lá. Não há na terra, em nenhum outro lugar, tão importante, tão intenso, tão glorioso de estar, do que na presença de Deus. Repete comigo: não saia da presença de Deus.
A presença de Deus é como se fosse uma fogueira. Quando você começa a se afastar, você começa a esfriar. Quanto mais fogo, quanto menos fogo, mais feras começam a se aproximar de você. Quem é caçador, quem não é, aprenda. Quando você está no meio do mato caçando, a primeira coisa que você tem que fazer é acende um fogo e fica pertinho dali. Nem chega a cobra, dificilmente. Os outros animais ficam só em volta. Tem algum caçador que está entendendo o mistério? Não chega nada por perto. É verdade. Agora, quando você está no escuro, aí não, ele chega. Então, imagine alguém se afastando da presença de Deus e o diabo dizendo: vem que eu tenho para ti, vem. Ó, como é bom. Sai de lá, vem para cá, vai se afastando. Vai ficando escuro, você vai perdendo a graça, você vai perdendo a razão de viver. O diabo cobra com juro, correção monetária. E não é nem juro de banco, ele é agiota. Irmão, ele é agiota. Mas quando você está se aproximando de Deus, é você chegando perto do fogo e ele. É você chegando para o fogo e ele se afastando. Entra na presença, no melhor lugar do mundo, e entenda uma coisa: vale a pena ser crente. Vale a pena entrar no santuário. E vamos dar glória a Deus pelo sacrifício de Jesus, que abriu o caminho do santuário. Bendito seja o nome do Senhor.